Bom dia, na graça de Deus, que o Senhor venha conosco, porque para ler a palavra de Deus não é fácil. Às vezes acontecem várias coisinhas que vai nos distraindo, que vai nos tirando, e aí daqui a pouco a gente está sem um alimento espiritual. Nós precisamos orar, falar com Deus, precisamos obedecer a palavra de Deus, mas a gente precisa conhecer o Evangelho. Como é que a gente vai obedecer a Deus se a gente não conhece o Evangelho? Como é que a gente diz que é cristão, mas a gente não conhece o Evangelho? Tem que conhecer o Evangelho, gente. Ou vocês escutam alguém pregar o Evangelho, ou vocês mesmo pegam a Bíblia e lêem, mas nós precisamos voltar para o Evangelho. Criaram-se tantas religiões, tantas revelações, tantas doutrinas, tantas igrejas, tanto isso, tanto aquilo outro, criaram tanto, que hoje em dia as pessoas já não sabem mais o que é o Evangelho. Elas dizem que são cristãs, mas nem conhecem o Evangelho. Voltemos ao Evangelho. Voltemos, urgente, voltemos ao Evangelho, urgente. Porque o final está chegando, falta pouquíssimo tempo. Gente, as datas dos anos não estão corretas. As datas dos anos que são contadas desde que Adão e Eva saiu do jardim para cá, que entrou na terra de espinho, que é essa que a gente mora, depois de 6.000 anos, no 7º Deus descansa. Mas os homens colocam uma data longe do ano 6.000, que é para você não se preparar para o juízo de Deus. Antes de Deus descansar, vai ter o juízo na terra. Ok? Tem um descanso de Deus, e antes de Deus descansar, vai ter o juízo na terra. Porque o pecado se alastrou terrivelmente. Hoje em dia você não pode confiar mais numa igreja. Alguns líderes religiosos você não pode confiar. Às vezes eles são até honestos, mas não estão pregando o Evangelho da forma correta. Vem conosco, Jesus, fala conosco. O Senhor Jesus está pedindo para a gente falar com Ele, para a gente buscar o Espírito dEle. O Senhor Jesus tem falado que Ele é suficiente para nós. Mas tem um monte de gente que diz que só crê em Jesus e não foi liberto. Então o que está acontecendo, gente? Alguma coisa não está bem. Eu só creio em Jesus, mas a vida não muda. É claro que nós temos que crer só em Jesus mesmo. Mas essa crença tem que trazer uma mudança para nós. No mínimo, a gente tem que se arrepender dos pecados que comete. É o mínimo, como Paulo fazia. Voltemos ao Evangelho. Isso aqui agora eu vou começar, com a graça de Deus, fazer essa leitura. Que Deus me ajude a cumprir. Voltemos ao Evangelho. Isso aqui é do aplicativo Liturgia Diária. Mas agora eu vou pegar a parte do Evangelho. Eu amo profecia. E é lá que tudo se confirma sobre o final dos tempos. Mas eu preciso pregar o Evangelho. Foi o Evangelho que me levou a conhecer Jesus de Nazaré. Não foi homens. Não foi igreja. Não foi pastores. Não foi outros líderes religiosos. Quem me levou a conhecer Jesus de Nazaré foi o Evangelho de Cristo. Por isso é o que eu receito. Tem um monte de outras coisas que nós temos experiência dos servos de Deus do passado, que eles tiveram a vitória porque atua assim assado. Ok. Mas tudo tem que iniciar com o Evangelho de Cristo. Mas para levar a sério. Não é para pegar os versículos e ficar jogando a torta direita sem nem saber o que significa.
Vem conosco, Jesus, vem conosco. Eu preciso entender. Eu preciso entender. Então, o evangelho de hoje é Mateus 25. O evangelho de hoje é Mateus 25, de 1 a 13. Essa leitura ela já vem resumida e atualizada. Então, vamos lá. Evangelho Mateus 25, de 1 a 13. Que o Senhor vem conosco, nome do Pai, Filho e Espírito Santo, para que a gente possa entender de verdade. Gente, eu nem sei mais o que fazer, porque antes eu pregava o evangelho e falava para as pessoas procurar uma igreja. Agora eu já tenho medo de mandar as pessoas procurar a igreja. É sério. Mas eu sei que as pessoas precisam se reunir, tem que ter pelo menos 2 ou 3, lendo o evangelho, fazendo oração. Tem que ter, gente. Igreja não é gente isolada. Mas tem grupos de igreja que também não estão ajudando, porque está fora do evangelho. Vocês entendem? Nós não podemos ver isolada. Mas tem grupos, tem igrejas que também não está nos ajudando, não. Vamos lá. Evangelho. O que você recomenda, irmã? Que você pega o evangelho, vai ler e procure ver se acha pelo menos 1 ou 2 pessoas para orar com você. Vamos lá. Aleluia, aleluia, aleluia. Tá escrito, quando eu comecei a ler o quê? No texto que eu tô lendo. Vigiai e orai para ficardes de pé ante o Filho do Homem. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, o apóstolo Mateus, ok? Vem conosco, Senhor. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. Até agora, ainda não comecei a ler a leitura. A leitura vai começar agora, ok? O reino dos céus é como a história das 10 jovens. As jovens, que a gente fala que é virgem, ok? Na igreja católica fala as virgens, jovens, virgem. É a mesma coisa, ok? O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. E 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. Nós estamos com a igreja cheia de pessoas imprevidentes. A pessoa se arruma bonitinho, vai para a igreja, mas é imprevidente. Ajuda, dá oferta, mas é imprevidente. Vamos lá. 5 imprevidentes, as nécias que falam, ok? E 5 previdentes. E aqui diz assim: as imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, imprevidentes, nécias, falta de senso, falta de juízo. Vou colocar aqui as que não tinham juízo, as imprevidentes, as que não tinham juízo, sem juízo, as sem juízo. As 5 sem juízo pegaram suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. Sabe aquela pessoa que ela aparece na tua casa, ou ela vai viajar, e ela vem pedir tudo para tu, porque ela não tem nada. Nada. E ela acha que os outros têm obrigação de dar tudo para ela. Tem gente que você vai viajar, chega lá a pessoa e fala: me empresta essa sabonete, me empresta essa toalha, me empresta... Tem gente que sai do Brasil, vem para a Itália, com a mão na frente, outra atrás, e chega aqui, vai atrás dos outros. Pedindo ali, pedindo acolá, procura as igrejas, muitas vezes procura igreja só para poder ter para quem pedir.
Os que são sinceros, Deus abençoe. Agora, aqueles que estão indo para a igreja só para atrás de pedir coisa para os irmãos, Deus está vendo. Porque o crente é muito ingênuo. O crente é muito acredita em tudo. Ai, fulano teve uma revelação. Olha, ele teve uma revelação. Ai, gente, para com isso. Fala ok. Você teve a revelação, então continua orando a Deus para confirmar. Eu vou pedir para Deus me revelar também. Falar comigo. Você pode acreditar em tudo. Vamos lá. As sem juízo estavam com as lâmpadas vazias. Não levaram óleo consigo. Sabe quem lá? Só fica pedindo para os outros, igual Deus exemplo. Às vezes você vai fazer uma viagem com a pessoa, chegar a pessoa pede tudo para você, não tem nada. Eu, quando vou viajar, eu levo sempre coisa a mais. Sempre. Minhas malas ficam pesadas. Mas tem gente que vai com a mão na frente e outra atrás, só sabe pedir para os outros. Pedir. Por quê? Porque é sem juízo. É nécio. Vamos lá. As previdentes, as que tinham juízo, as que eram providente, porém levaram as vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. Elas não saíram na doideira, correndo, pegou o vestido e saiu abotoando pelo caminho, não. Elas estavam preparadas. A lâmpada delas já tinha o azeite. Elas já estavam vestidas. Elas não precisaram sair pelo caminho correndo, pedindo coisa para os outros. As que eram precavidas. Vamos lá. As precavidas organizou, sabe quando você vai viajar à noite, você vai dormir à noite, mas você deixa ali, você já põe o despertador para tal hora, você coloca ali a roupa que você vai vestir, o sapato, o documento, tudo bonitinho, arrumadinho, o dinheiro. Essa é precavida. O sem juízo, o doido, ele sai doido, atrasado, arrastando a mala, sem as coisas, pede para os outros, tem alguns que esquecem o documento. Gente, é terrível. Senhor, livra-nos desse espírito maligno de... Gente, uma época eu tava assim, Deus me libertou, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Eu precisei mudar de igreja. E fui para uma igreja que os crentes odeiam. Mas eu me lembro que antes de ir para essa igreja, eu estava assim, tão com a cabeça atrapalhada, que o meu documento venceu e eu não tinha força para ir fazer o documento. Só fui fazer por medo, porque não posso ficar sem o documento. O meu documento internacional, que é passaporte. Agora eu estou lembrando disso aqui. Eu nem tinha observado. Até setembro do ano passado, eu estava assim, parecendo que eu estava assim, meia tonta. Eu sabia que eu tinha que fazer as coisas, mas não consigo. Não tenho força. Eu sabia que eu tinha ido no médico, precisar ir procurar um médico. Mas tá difícil. Mas aí eu comecei a ouvir outros pregadores e eu comecei a me incentivar. Parei de ver os pregadores do meio evangélico protestante que fazia 47 anos que eu estava ouvindo. E eu comecei a ouvir outros que também pregam o evangelho. Pregam o evangelho mesmo, não é religião não. É evangelho. Inclusive eu estou lendo isso aqui. E aí eu fui conseguindo ter uma forcinha para correr atrás das coisas. Correr atrás de médico, correr atrás de documento, correr... Vamos lá. O noivo,
estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. Cochilando e dormindo. Estava igual ali. O Senhor Jesus foi orar lá no Monte das Oliveiras e os discípulos lá pegaram no sono. Foi dormir. Porque não era eles que iam enfrentar a cruz no outro dia. Porque se fosse, pode ter certeza que eles não iam dormir. E tem muito crente que vai enfrentar a cruz. Ixi, isso aqui é palavra de conhecimento. Os discípulos não sabiam, os discípulos não iam enfrentar a cruz no outro dia. Por isso que eles estavam dormindo. Mas hoje em dia tem muito crente dormindo que vai enfrentar a cruz. Tem muito crente dormindo que vai enfrentar a cruz. O Senhor Jesus não estava dormindo. Ele estava orando para vencer a cruz. Para passar por ela e não ficar sem fé. Ah, mas ele é Deus. Ele é Deus, mas ele estava no corpo humano. Sofrendo igual nós. Tem até aquela passagem que fala: Deus meu, por que me desamparaste? Você nunca leu isso, não? Porque tem gente que esquece. Vamos lá. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito. Na hora que você menos espera, gente, é o grito. Meu Deus, socorro. Ouviu-se o grito. O noivo está chegando. Ide ao seu encontro. Mas para ir ao encontro dele tinha que ter azeite na lâmpada. O noivo está chegando, mas para ir ao encontro dele tem que ter azeite na lâmpada. Se não tiver azeite na lâmpada, não vai ao encontro do noivo, não se engane. Aí eu dei o dízimo, eu fiz a campanha, eu vou na igreja todo domingo. Se não tiver o azeite na lâmpada, não vai encontrar com o noivo. Não é a campanha que você faz, não é o dízimo que você deu. Que muitos líderes só estão interessados mesmo é no dízimo que tu leva. Vem conosco, Jesus, cubra-nos com o teu sangue, livra-nos do engano. Gente, eu tenho que pregar o que é a realidade. Quem sabe alguém não acorda desses que estão dormindo aqui, igual a palavra diz. Estava cochilando, dormindo. No meio da noite, ouviu-se o grito. O noivo está chegando. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. Ai, meu Deus. Minha lâmpada está aqui. Tem azeite? Ai, tem azeite, graças a Deus. Acende, vamos. Para chegar no teu noivo tinha que ter a lâmpada. Com óleo. Não era lâmpada vazia, não. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam a lâmpada. As imprevidentes, as nécias, as sem juízo, disseram para as outras. Lá, sabe esse pessoal lá que eu falei? Você viaja, a pessoa te pede tudo. Ai, esqueci. Ai, você tem um sabonete. Ai, você... Gente, esqueceu uma coisa ou outra, vai lá, às vezes acontece. Mas tem gente, você viaja com a pessoa pede tudo para você, até a tua toalha. Ela. Então as 10 jovens, né? As nécias, as sem juízo, as desprecavidas, o que elas fizeram? Elas foram até aquelas outras, a juizada que organizou tudo bonitinho, e foi lá pedir. Dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. Ok? Dai-nos um pouco de óleo, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Está apagando. Vai apagar, gente. Essas pessoas que vivem, saem do Brasil, vêm para a Itália para pendurar nas costas dos outros. Ok? Alguém pode falar, e você, irmã?
Eu estou na casa da minha filha. E sempre que posso, ajudo ela. Mas aqui a gente não incomoda estranho. Pela graça de Deus Pai, a gente não incomoda estranho. Pelo contrário, muitas pessoas é que incomodam minha filha. Muitos é que incomoda minha filha. Porque pela misericórdia de Deus, isso é para honra e glória do nome de Jesus. Porque quando a gente dá honra e glória do nome de Jesus, a gente pode ficar em paz. É para honra e glória do nome de Jesus. A gente não precisa incomodar os outros. Mas os outros incomodam a minha filha. Vamos lá. Vem conosco, Jesus. E eu queria tanto que eu queria que a minha filha voltasse para o Brasil. Por mim, ela voltava. Todos nós voltávamos, por mim. Mas eu não posso mandar nela. Ok? Vem conosco, Jesus. Nossas lâmpadas estão se apagando. E aí, até o Senhor Jesus, quando Maria foi falar, o vinho acabou. E o Senhor Jesus, mas e daí? Tipo assim, né? E daí? Nós não somos dono da festa? Como é que a gente falaria hoje? Ai, porque fica a teologia discutindo que Jesus falou assim com Maria. Gente, as coisas são simples. Alguém chega pra você, se fosse meus filhos, nem sei. Nossa, você sabe o que eu ouvi? Só Deus na causa. E Maria chegou, graças a Deus, que Deus ouve a oração da mãe, né? O pedido da mãe. É o Pai Eterno que responde, né? O Senhor Jesus falou que nós temos a ver com isso. Então, no dia da volta de Cristo, vai ser assim também. A pessoa vai vir atrás de você. Não para dar atenção. Você vai perder sua salvação. Tem um monte de gente por aí perdendo salvação porque tá dando atenção pros nessos. Não, eu tô fazendo bem, eu tô ajudando, tô fazendo caridade. A ter caridade, você precisa saber de que forma se deve fazer e para quem deve fazer. Vamos lá. Presta atenção nisso daqui. Ah, mas ela não tá, né? Ela não tinha que fazer caridade, dividir o óleo, o azeite. Ei, será que você está lendo a Bíblia direito? Vamos lá. De modo nenhum, as sábias, falou assim, de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. E aí acaba que ninguém vai. Se nós dividir o óleo com tu, você vai ficar com metade, eu vou ficar com metade. Mas nem a minha metade, nem a tua metade vai chegar no teu noivo. E ninguém vai. Eu não vou dar do meu óleo, não. Senhor, não nos deixe dar o óleo da gente pros outros. Tem gente por aí dando óleo pro necessitado. Tem gente aí dando óleo, tem gente aí pecando, tem gente cometendo pecado. Cometendo pecado sexual. Porque tá dando o óleo pros outros. Para aqueles que não tá nem aí com nada, que só quer tirar dos outros. Tem os nécios que ele só quer tirar dos outros. Ele só quer o teu azeite. E você vai dar o teu azeite para ele, tu vai ficar sem. E não vai subir com o noivo. Jesus, mostra isso bem claro na cabeça das pessoas, Senhor, porque a gente falando assim, alguém não vai nem entender porque que eu tô falando. Ó, é melhor ir comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim chegaram também as outras jovens e disseram, Senhor, abre. Não, pode já estar fechada. Vocês tinham que se cuidar antes. Vocês tinham que santificar antes. Não é a última hora, ai, eu vou lá fazer um jejum para ver se eu vou.
Cuidado, quando você voltar de jejum, a porta pode estar fechada. Faz logo agora. Busca Deus agora. Busca o evangelho agora. Não espere para depois. Porque vai... Gente, a terra vai virar um inferno depois que o Senhor Jesus levar a sua noiva. A terra vai virar um inferno. As pessoas vão cair nas mãos dos atormentadores. E quem querer manter sua salvação vai sofrer o inferno na terra. É a purificação, é o purgatório. O purgatório vai ser na terra. Eu não acredito em purgatório. Se tu não pegar o purgatório do lado de lá, tu vai pegar daqui da terra mesmo, porque isso aqui vai virar o purgatório depois que a igreja de Cristo subir as que tem um azeite. O que é purgatório? Eu não acredito, não está na Bíblia. Vai cuidar do seu azeite, que aí você não precisa preocupar com purgatório, se você estiver cuidando do seu azeite. Mas se você não estiver cuidando do seu azeite, o purgatório vai te pegar ou do lado de lá ou do lado de cá. O purgatório vai te pegar ou aqui, nessa vida, ou após a morte. Independente se você crê ou não crê. Recentemente teve uma pessoa que, do meio espiritual, que eu não vou citar o nome, que falou que teve uma visão de um homem muito rico do Brasil, que está num lugar onde tem que juntar pedaços de madeira para fazer uma cabaninha para morar. Logo veio na minha cabeça, purgatório. Purgatório. O que ela viu foi purgatório. Nem ela crê. Mas o que ela viu foi o purgatório. Porque era um homem que disse que acreditava em Deus. Mas viveu para servir o mundo. Viveu para ficar rico, 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 rico. Aprendeu os segredos do judeu para ficar rico. Você não vai levar nada com você, ainda vai para o purgatório depois. Juntar pedaço de tábua para fazer um barraco para morar no purgatório. Até o dia do juízo, onde será ressuscitado e passará pelo julgamento das obras. É só você ligar várias coisas da Bíblia, gente, que você vai entender isso. E mais algumas revelações que as pessoas têm, você vai ligando, você vai entender. Vai entender. Vem conosco, Jesus. E eu vos deixo aqui até a próxima, porque acabou aqui. Deixa eu ver se acabou. Enquanto elas foram comprar o óleo, o noivo veio, e elas chegaram, bateu na porta, por fim, abre-nos. Ele, porém, respondeu, em verdade vos digo, não vos conheço. O Senhor Jesus não conhece pessoas nécias, que vivem penduradas só nos outros. São pessoas... Essas pessoas nécias, que elas vivem penduradas só nos outros, não é reconhecido por Cristo. Vê aqui o exemplo das 10. Ai, mas Deus é amor. Deus é bom. Sim, Deus é tudo isso. Mas na hora que não tinha um azeite, não pensa que tu entrou, não. Que tu não entrou. Tu não entrou. Você aprenda a entender a Bíblia. Quem não tinha... Ai, Senhor, mas eu só tenho um pouquinho, mas o Senhor é bom. Ai, isso é humilde, né? Ai, deixa eu entrar com um pouquinho. Não! Ai, Senhor, eu cheguei agora, mas aqui, ó, agora eu já consegui. Não! Jesus sabe dizer não também. Vocês pensam que Jesus disse sim para tudo, é? Isso aí quem fala é os homens aqui na terra, as igrejas que falam para deixar você no engano. Ele, porém, respondeu, em verdade vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia. Vem conosco, Jesus. Cubra-nos com teu sangue. Dá-nos a tua cobertura e livrai-nos do mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Paz, shalom, até a próxima. Se você quer estar com Jesus, você trate de encher tua lâmpada de azeite, porque depois não tem mimimi, não tem empréstimo, não tem vizinho, não tem... Você tá dando teu azeite pros outros e tá pecando porque tu tá dando teu azeite pros outros? Você vai... Gente, após o arrebatamento que tá vizinho, que tá às portas, esse mundo vai virar o inferno, o purgatório, que os católicos pregam e os crentes dão risada. Só que os crentes, se não tiver com azeite, vai ficar tudo aí no purgatório, que vai vir para a terra mesmo. Agora não vai ser mais depois da morte, não. Vai ser aqui mesmo. E eu vos deixo. Até a próxima. Senhor, vem conosco. Livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Cuidado com a mentira do engano. Cuidado com a mentira do espiritismo. Cuidado com a mentira do espiritismo. Eu tenho um parente que está no engano da mentira do espiritismo. Eu tenho outro parente que está preso em outra coisa que eu não vou falar. Oh, Deus, tenha compaixão. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.